Assim como eu Mas não será que você pode poderia... falar aqui o que você pensa? Posso? Porque é difícil falar o que Você pensa é o aqui no Brasil. exemplo de quem fala o que pensa todos E os se fudeu pra dias. caralho por causa disso. Mas você nunca foi preso, nunca te mataram, monarca. Vê mais um aqui pelo pra amor acompanhar de essa Deus. discussão, por Mas em favor. 2022, essa nossa régua fudeu, né? Eu tô te falando qual é a diferença principal. Mas mesmo assim, a gente Entre não vive um- num mundo onde eu posso falar o que eu quiser de verdade. Vou ficar igual o Igor aqui, Ô, só se caralho. você fala alguma coisa do STF pra você ver se você não tá fudida. Tá fudida. O Supremo Tribunal Federal já tomou decisões equivocadas. Ah, falei. E aí? Tá vendo o jeito Concordo. que ele tem que falar? Você entendeu? A gente não vive num cenário de liberdades plenas. Não na minha visão. O nosso sistema, ele tá totalmente falha. A nossa Constituição é Monark, falha. vamos e lá. isso tinha que ser reformulado de algum jeito. A sua fala não pode ferir a liberdade de outra pessoa. Eu sim processo pessoas que me ameaçaram de morte. Processo pessoas que me incitaram a violência contra mim. Pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, tem limites numa democracia para a liberdade de expressão, que é onde começa a do outro. Agora, assim, nosso Brasil tem vários problemas. Na saúde, na educação, infraestrutura. Sento ao teu lado 10 horas para listar os problemas do Brasil. Agora, eu acho que a gente pode dizer, sim, que nós temos a liberdade de expressão no Brasil. E que isso é infinitamente melhor do que em um país como o Afeganistão, em que mulher não pode estudar. Não, se Mulher a gente- não pode abrir a boca na rua, não pode sair sem um homem do lado. Se a gente for comparar com o Afeganistão, tá, com certeza o Brasil tá anos-luz desse tipo de sociedade em questão de liberdade de expressão. Mas o que você propõe, então, se você... Porque, assim, eu concordo que a democracia é frágil, que a nossa democracia pouca gente participa, são pequenas elites pegando o que a gente tem, e isso acontece da esquerda à direita, concordo com tudo isso. A gente acha que isso entrou pra política porque a gente acha que tá uma merda e tem que melhorar. Mas eu acho que é importante a gente entender quais são as alternativas. O mundo apresenta uma alternativa, que é o autoritarismo. De esquerda ou direita, eu tô correndo disso. E se a gente for pro outro lado? Qual que é o outro lado? Dividir ainda mais o poder político. Hoje o É poder... aprofundar a democracia, isso. Eu concordo, mas o meu argumento aqui não é contra a democracia em si, e sim contra o sistema atual onde a nossa democracia funciona. Eu enxergo como se fosse um sistema operacional. A gente está rodando o Windows da sociedade no Windows 95, entendeu? Concordo. O sistema operacional nosso é menos ainda. Não, o Windows 95 era bom, eu usava. Entendi. O 95 chegou a ser maneiro, foda era o milênio. A gente tá usando o Windows Milênio e a gente não sai dele, entendeu? Não, mas eu posso fazer uma pequena interferência? Manda. Eu acho o seguinte, eu já acreditei muito que um dos principais problemas do Brasil era o sistema político. Eu, por exemplo, sou defensor do voto distrital misto, né, que é você dividir por distritos e você ter uma parte que é voto por partido, tá, para ter o voto ideológico, porque não existe, salvo algumas exceções, não existem bairros ideológicos, né? E sou parlamentarista, também acho que é um modelo superior, que é melhor do que... Mesmo a maior democracia do mundo tá vendo os problemas do presidencialismo, que é os Estados Unidos, e a Europa teve, na minha avaliação, experiências mais bem-sucedidas. Mas, depois de ter experiência no Congresso, né, aí quase terminando aí meu primeiro mandato, eu acho que o nosso problema não é o sistema político. Eu acho que o sistema político não mudaria grandes coisas na composição política, no jogo político. O grande problema nós estamos num país extremamente pobre, e apesar de ter um discurso muito difundido de que a gente está num país rico, estamos num país rico, não, a gente está num país pobre. E esse país extremamente pobre, o eleitor não sabe qual é a função de um deputado federal. E por não saber qual é a função de um deputado federal, ele acha, e assim, eu não estou culpando ele, porque se eu fosse ele, eu teria a mesma atitude. Ele acha que o deputado que está inaugurando uma creche, um hospital, etc., uma obra no bairro dele, é um deputado que trabalha. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Eu estou vendo um político trazer uma obra que traz benefício para mim, eu vou votar nele. Mas qual que é o problema? Esse político que está trazendo a obra para mim só está trazendo a obra para mim porque ele está vendendo o voto dele para o governo federal. Então o problema não é o sistema político, o problema é que a gente está num país pobre, que a gente está num país tão pobre que o sujeito tem que pensar mais na própria sobrevivência do que no sistema político. Eu concordo, mas eu discordo. O ponto da gente estar num país pobre e isso vai trazer maiores dificuldades para o nosso sistema político, eu concordo, é verdade. Isso aí você observa em qualquer país do mundo. Quanto mais pobre, mais corrupto ele é. Mas eu acho que o problema da gente ser pobre, de continuar pobre, porque a gente é pobre atualmente e não precisava ser tão pobre. A gente é pobre atualmente por causa da política, por causa do jeito que as regras são organizadas, entendeu? Eu não consigo tirar a culpa do sistema, porque dentro de um jogo, quem faz o jogo? O que faz o jogo? É o sistema. As regras do jogo definem o comportamento do usuário.
Se a gente tem uma regra do jogo totalmente falha e que define um comportamento do usuário merda, não importa... Tipo, primeiro que o comportamento do usuário vai sempre ser reforçado pra ser merda, por causa do sistema. Segundo, que é isso? Tipo, a sua dependência de evolução seria a gente ter educação aqui. Monark, todo Mas não vai sistema ter é esse sistema hackeável. Todo sistema é hackeável. Mas, E o que mas eles dá pra tentam ser fazer menos com hackeável. esse sistema... Mas esse é muito hackeável. Esse é Que exatamente... até nisso são incompetentes. Por isso que é a minha crítica, entendeu? A minha crítica é o sistema de representatividade atual é um sistema totalmente ultrapassado. A gente hoje E a depende gente pode hackear esse sistema e melhorar ele. Eu também acho, mas não é com pessoas lá dentro, é mudando o sistema. Entendeu? Mas sei a que tem gente que não mudar com muda as pessoas lá regras dentro. do jogo sem mudar a lei. Exatamente. Você precisa Vou te dar escolher um caminho para mudar o sistema. exemplozinho Ou a do que- revolução ou a instituição. Exemplozinho de brigar contra o sistema. Pandemia, mais da metade de quem mora em favela não conseguiu estudar. Por quê? Maioria não tem internet, não tem equipamento. Abril de 2020, bancada da educação, e esse PL, nem pensei, mas tem uma participação fundamental do Kim. A gente apresenta um projeto besta. Aluno, besta assim, em ser simples. Aluno pobre vai receber acesso à internet, um chip, internet patrocinada e um equipamento. Básico, se paga. A molecada não está estudando. De abril até dezembro, eu era a relatora do projeto, a gente lutando para aprovar esse projeto. Teve um dia, depois que eu estava dias acampando, comendo marmita lá na Câmara, brigando, porque assim, não é que a galera era contra, o governo era um pouco contra, mas assim, não era prioridade, não interessava a ninguém. O Kim, você lembra disso? Quase meia-noite, assumiu a presidência temporariamente e aprovou o meu PL de conectividade. É verdade, Toca aqui, é esse dia- verdade. Eu não lembrava disso. Eu lá, é verdade. dias, assim, sem brincadeira, comendo marmita, sem sair, enchendo o saco. Eu só vou encher o saco da galera. Aprovamos. Ou seja, a solução é um golpe, né? Que foi o que eu fiz. Eu não ia colocar dessa forma, ele só assumiu temporariamente. Mas, gente, não tinha quase ninguém. Ele assumiu a presidência, eu tava lá no chão, tava o general Peternelli, lembra? Eu lembro, E Peternelli a tá gente sempre aprovou lá. o projeto quase meia-noite. Foi pro Senado, conseguiu aprovar no Senado, o Alessandro Vieira ajudou. O governo federal vetou o projeto que era fundamental no meio da pandemia. Mobilização, tava lá toda semana, sentava alguém, ligava, enchia o saco, conseguiu vetou derrubar o por quê? veto. Qual que foi a mentira da vez? Que não tinha fonte de orçamento. Não tinha fonte de renda, Sendo que eu fui uma das autoras, eu era relatora e estava lá a fonte FUSH, que é um fundo que foi criado para universalizar as telecomunicações, e que o governo caralho. nunca tinha utilizado. É. Enfim, né? Um fundo bem maior do que precisava. Aí a gente foi lá e derrubou o veto. O que o governo fez? O governo... Como é que foi? Deixa eu lembrar a ordem. Entrou na justiça para anular o projeto. Aí lá foi a Tabata, com o Rigoni, com todo mundo, fazer reunião com o ministro do STF para explicar como isso era bizarro. Não achasse pouco, o governo editou uma medida provisória, que é uma lei que começa a valer, para anular o nosso projeto. Aí lá foi a Tabata, reunião com o presidente do Senado para explicar que não era para votar aquela medida provisória. A medida caducou, venceu o prazo dela. O STF falou que a lei era constitucional, que o governo tinha que implementar. Finalmente, nas próximas semanas, estados e municípios vão receber o dinheiro para conectar aluno pobre. Vejam, 2 anos. Isso é um pouco de hackear o sistema. Não era de interesse da maioria pegar esse fundo que eles usam para outras coisas para conectar aluno pobre. É esse tipo de coisa. É comer marmita, é fazer acampamento, é contar com seu amigo do MBL que assumiu a presidência porque é do DEM, não sei o quê. Mas assim, 2 anos. Não, Kim, foi basicamente isso, mas você foi parceiro naquele dia. 2 anos, aí você pode Sou falar. feliz e puto. Quanto? Mas me serviu muito a sua afiliação naquele momento. 2 anos pra gente aprovar um projeto que, se fosse quando a gente apresentou, sabe, bancada da coisa educação seria inteira. diferente. Muito aluno teria estudado, muito aluno não teria saído da escola. Muita coisa que você mencionou estaria mais perto da gente resolver. Mas está aprovado agora e vai ajudar muita gente. Então, lutar contra o sistema é um pouco disso.